Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre pulsão. Mas antes, para você não esquecer, faz agora, deixa o seu like aqui, comenta para a gente poder ir conversando, bota sobre o que você quer saber mais, para a gente poder trazer aqui e falar mais sobre. Então vamos falar sobre pulsão. Em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar a ideia do problema de tradução, porque Trieb fica melhor traduzido do alemão para o português como justamente pulsão. Algumas outras traduções trabalham como instinct, né, do inglês para o português como instinto. Mas isso são conceitos um pouco diferentes. Tem o seu valor, essa diferença tem o seu valor, mas que não se aplica instinto enquanto pulsão. Primeiro porque pulsão, se a gente for pensar em termos freudianos, a gente pensa a partir da noção de apoio. E o que tem que ver a noção de apoio? Quando uma criança, por exemplo, mama na sua mãe, quando ela encontra o seio na sua idade mais tenra, o que ela encontra? Não só uma satisfação de uma necessidade fisiológica, mas nesse momento, nesse enlace corporal, a criança também encontra uma satisfação de um prazer. Ela encontra mais do que matar a fome, ela encontra então prazer no ato de mamar. Tanto é que justifica porque a criança depois, ao chuchar, ao pegar uma chupeta, ela consegue dormir, aliviar sua dorzinha, ela para de chorar, fazendo o mesmo movimento que ela faz no seio da mãe, substituindo o seio da mãe, entre aspas, pela chupeta, já que não há uma satisfação fisiológica, ou seja, ela não está matando a própria fome, justamente por aquilo que a gente chama de prazer, ou seja, uma espécie de redução da angústia, uma espécie de satisfação prazerosa, onde ela vai então, vamos dizer assim, rebaixar esse movimento agressivo, essa necessidade que ela tem desejante. Isso é muito importante para a gente. Porque quando a gente fala sobre pulsão, a gente vai pensar a partir de 4 aspectos ou 4 elementos que fundam a pulsão. Primeiro, a gente tem que entender que a pulsão ela é, em termos assim, aquilo limite entre, diz o Freud, o somático e o psíquico. Ou seja, aquilo que diz respeito não só à nossa psique, essa fronteira entre a nossa psique, a nossa alma, o nosso psiquismo e o nosso corpo, esse movimento corporal. E pulsão também diz respeito à exigência que o corpo faz à mente. Esse movimento desejante ou prazeroso que a gente busca o tempo inteiro cumprir. Então, pensando nesses 4 aspectos da pulsão, por exemplo, a fonte, a pressão, o objeto, a finalidade, a gente vai pensar então que a pulsão ela nasce desse movimento desejante, por essa busca por alcançar o prazer. Por isso que o Freud vai dizer que a pulsão é aquilo que movimenta o nosso desejo. Então, quando a gente fala sobre pulsão, o que leva para a gente para o segundo elemento, por exemplo, o objeto, a pulsão não tem um objeto. Quando a gente diz que deseja algo, isso se chama desejo realmente. Mas a pulsão é aquilo que nos movimenta a desejar algo e que vai nos acreditar, ou que vai fazer nos acreditar, de que nesse algo a gente vai encontrar ou vai se tornar plenamente satisfeito, ou seja, completo. Bom, isso explica muito por que a gente não fica completo, a gente não se torna pleno. Em termos de plenitude, significa todos os nossos espaços vazios preenchidos. E a verdade é que enquanto ser humano, enquanto vida, nós nunca estaremos plenamente satisfeitos. Isso é muito importante. Então a gente tem a fonte, o objeto, aquilo que não pode ser nomeado, algo que a gente vai sempre procurar, mas que a gente nunca vai encontrar, mas que a gente nomeia. Nomeia como ter filhos, nomeia como fazer faculdade, nomeia como comprar uma lancha, como ter muito dinheiro. Bom, você pode nomear como você quiser o seu desejo que é movimentado por essa pulsão. E ela tem uma finalidade. A finalidade da pulsão, ela é alcançar esse objetivo de satisfação, ou seja, de tornar-se plenamente satisfeito. Coisas que a gente jamais, ou coisa que a gente jamais vai conseguir. E por último, a pressão, não falei exatamente na ordem, mas a pressão que vai falar para a gente justamente sobre que esse movimento se torna uma espécie de um gráfico
né, de idas e vindas, de subida e descida, onde revela para a gente que, bom, a gente, por mais que alcance algum objeto de desejo, movimentado pela pulsão, no fim das contas ela nunca acaba. Por isso ela é constante, a pressão ela é sempre permanente. Sempre estaremos sendo movimentados a buscar alguma coisa que nos gere essa satisfação. Ou seja, aquilo que quando a gente criança, vamos dizer em termos freudianos, a gente acreditava que tinha. Aquela satisfação que nós acreditávamos que tínhamos plenamente na nossa mãe, no seio materno, ou que a representava, e que hoje a gente não tem e vive colocando objetos de desejo, justamente porque são movimentados por essa pulsão. Então, quando a gente fala sobre trip, a gente tem que lembrar que é um termo limite para falar sobre aquilo que se apresenta, fronteiriço entre o somático e o psíquico, para falar sobre fonte, finalidade, pressão, objeto, e para falar também sobre a noção de apoio e o termo metapsicológico, entre aspas, assim, abstrato do Freud, mas que ganha grande força ao longo do desenvolvimento psicanalítico, que é muito importante para a gente. Espero que eu tenha ajudado com esse segundo termo e que você possa aproveitar o nosso léxico cada vez mais.